Estamos de volta aqui com a entrevista. É um prazer enorme estarmos aqui do lado do Raul Candeloro, que é mestre em empreendedorismo. Como é que um vendedor ele pode ser mais criativo sem cair no ridículo? Acho que tem N histórias aqui. A gente tem uma seção da nossa revista que se chama Grandes Ideias em Marketing, então a gente tem iniciativas interessantes. Algumas são levemente ridículas porque elas vão para, então a pessoa canta, a pessoa fala, mas eu prefiro isso do que o que eu chamo de, desculpe o termo, de bunda mole. Que é a pessoa acomodada, que faz tudo sempre igual, que reclama dos resultados, mas não inventa nada. Por outro lado, veja que tem que ter um ambiente dentro da empresa que estimule isso. Uma vez, um dos casos que a gente teve muito interessante, tinha uma loja em Paulo Afonso, inclusive aqui na Bahia mesmo, né? E tinha um mini shopping desses de rua, que tinha várias lojas, uma delas de roupas não vendia muito bem. A dona da loja fez uma reunião com os vendedores e um dos vendedores deu a ideia de criar uma campanha. Como que era a campanha? Colocaram plástico em volta de toda a vitrine, então ela ficou fechada, quase como se fosse um aquário. Então tinha os manequins com as roupas e colocaram uma joaninha, um besourinho, dentro ali da vitrine. E colocaram uma placa assim, que era assim: descubra onde está a joaninha. Se ela tiver numa peça de roupa, você pode comprar ela com X% de desconto, não me lembro, é um bom desconto. Mas se você descobrir onde ela está, mas ela não estiver numa peça de roupa, entre na loja, preencha o cupom que você concorre a um vale compras na loja. Certo? Uma coisa super fácil de fazer, super simples, não tem investimento nenhum, é zero. Tá? A loja teve que fechar de tantos clientes que entraram na loja. Para começar, toda a peça de roupa que a joaninha estava nela esgotava. Porque as pessoas descobriam que estava ali, entrava, não sei o que, virava uma confusão, esgotava tudo. Segundo, quando não estava, entravam para fazer cupom. Aí teve que fazer uma coisa que só podia entrar um cliente quando saísse um, de tão cheio que estava a loja. E aí a região é uma região agrícola, então quando não tem uma boa safra, o comércio sofre muito, isso é muito comum no interior do Brasil. Essa loja estava arrebentando de vender. Quem que teve ideia? Um vendedor. Podia ter dado errado? Podia. É ridículo, um besouro. Alguém podia ter até rido dizendo, não vai funcionar. A dona disse, vamos testar. Então veja que aqui tem uma parceria entre o vendedor e o dono, a dona, certo? A pessoa que manda, né? Isso é super importante. Não adianta ser criativo se tem alguém lá dizendo, não pode, isso é ridículo. Eu acho que tem que experimentar. Uma campanha de mala direta que a gente viu uma vez que era fantástica, era assim: a empresa mandava um sapato para o cliente. E dizia, que bom que eu finalmente consegui colocar um pé na sua porta, certo? Se você quiser o outro sapato, ligue para mim, certo? Coisas assim, super interessantes. Teve uma outra que foi genial, um amigo meu chamado Walter Longo, eles mandavam um coelho vivo, certo? Um coelho vivo. Ele dizia o nome, o coelho se chama João, o João gosta de comer cenoura, o João é muito legalzinho, papapá, eu sou o Raul, eu vendo qualquer coisa. Se você quiser, fale comigo. Dia seguinte, outro coelho. Esse é o Felipe é amigo do João, também gosta de papapá. Você está falando de coelho de verdade? De verdade, vivo, numa gaiola, certo? Terceiro dia, no quarto dia dizem, nós vamos continuar te mandando coelho, então enquanto você não ligar pra gente para entrar em contato. 100% dos clientes entraram em contato. O que o vendedor não pode, não deve? O que te irrita quando você entra numa loja, você que está tão apurado nisso, você vê um vendedor, dá vontade de dar um cascudo assim na pessoa? Um dos grandes problemas de eu ter passado a vida inteira fazendo treinamento, estudando vendas, é que eu fiquei extremamente crítico e chato em relação a isso. Eu já entro com o radar ligado, pensando como eu faria, como deveria ser, etc. Então, eu vejo várias coisas. A língua não coça, não? A língua para você falar, pô, você vai me deixar embora sem fazer? Mas eu falo, então eu não senão eu ia ter uma gastrite, alguma coisa assim, eu não consigo me controlar nessa hora, eu tenho que falar. Até porque faz parte da minha missão, eu defini como missão de vida fazer com que esses resultados melhorem, eu não posso deixar passar, eu chamo isso de pecar por omissão. Então, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre isso. Preencho o questionário de satisfação, sabe? Eu quero que o empresário melhore isso, eu quero que o vendedor entenda. Algumas pessoas se ofendem, certo? Porque a pessoa, de verdade, não está aberta à crítica e a aprimorar. Então, esse é um problema. Voltando à questão de erros graves que eles cometem. Primeira coisa grave é
Eu vou te interromper. Você entrar numa loja e o vendedor ficar parado ali, não te responde, como se estivesse fazendo um favor para você em te atender. Exatamente. Então, essa questão é uma pessoa que está mal resolvida na vida, eu chamaria de mal amada, sabe? Tipo, uma pessoa que está de mal com a vida, e ela não gosta de vender, ela não gosta dos clientes, ela acha que o cliente é um incômodo. Então, essa falta de foco, falta de amor à profissão, eu diria, acho que é um grande erro. E você vê isso na forma como a pessoa lida até com objeções, por exemplo, se eu não estou satisfeito com uma coisa e eu quero saber mais, a pessoa responde de má vontade. O tempo inteiro parece que ela está carregando um fardo. E você diz, puxa vida, vai fazer outra coisa da vida, você está tão infeliz, eu quero até te ajudar, sabe? Peça demissão, vai fazer outra coisa. Eu tenho várias histórias sobre isso, inclusive. E a pessoa realmente vai ser feliz, ela é boa, só que é outra coisa. Vendendo não é um desastre, você tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. A segunda coisa que eu vejo como grande erro é um foco excessivo em si mesmo. Eu preciso vender, sabe? Então eu olho para você, mas na verdade estou vendo um cifrão aqui, dizendo quanto que eu consigo tirar da Viviane aqui, quanto será que me dá, né? Quanto que ela compra, assim. E você vê isso assim, aquela é bom cliente, então vou dar muita atenção. Aquele né, um pé de chinelo ali, nem presta atenção. Então eu fiz uma vez uma matéria muito interessante, quando entrou o Plano Real, que a gente previu que a classe C ia começar a ter mais dinheiro e entrar para o shopping. E a minha matéria, será que o pessoal de shopping está preparado para atender a classe C? E a conclusão foi horrorosa, não estava. E eu continuo achando que às vezes ainda não está. O que acontecia? Eu ia vestido de terno e gravata numa loja, ok? Aí vem o gerente, cafezinho, todo mundo em cima paparicando. Aí eu ia de jeans, camiseta, que é o meu, né, estado normal. Um tipo de tratamento. Eu vou assim vestido, então calça social, camisa social, ou super bem tratado. Vou de chinelo de dedo, bermuda, camisa sem mangas, ninguém fala comigo. Exatamente. Acabou saindo uma matéria que depois saiu na Gazeta Mercantil, no estado de São Paulo, que era assim, vai lá atender o chinelão. O chinelão era eu, que tinha sido atendido pelo gerente quando eu estava de terno e gravata, e na mesma loja, que depois ninguém se lembra de nada, 2 dias depois eu volto de chinelo de dedo, e diz, vai lá atender o chinelão, não queriam me atender. O ser humano, Raul, é o mesmo, mas a forma como eu estou vestido faz com que o vendedor me trate de um jeito ou não. E é engraçado porque o vendedor é preconceituoso. Ele fala, ele reclama, etc. Mas o vendedor é o primeiro a pegar e dizer, opa, isso aí tem dinheiro. Opa, vamos ali. Opa, isso aí não tem dinheiro. Ih, esquece. Assim, espera aí. A pessoa pode não ter hoje, ou pode parecer que não tem. Mesmo assim, é uma pessoa que precisa ajuda para resolver um problema. Aí a minha pergunta para o vendedor é, qual é a tua missão de verdade? A mesma coisa acontece com o empresário, qual é a tua missão de verdade? Se eu tenho uma pessoa que não tem, por algum motivo, condições de acesso ao produto ou serviço que eu vendo, eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que aprender a dizer não, eu não sou uma ONG, certo? Mas eu tenho que aprender a dizer qual é a tua missão. Então veja que eu tenho a pessoa que não gosta de vender, eu tenho o foco excessivo em mim mesmo. Outra coisa é preguiça e acomodação, uma coisa desgraça, uma desgraça. Aconteceu aqui perto, não vou citar o nome da praia, porque de vez em quando tem sempre alguém que fica brabo assim, mas aconteceu aqui perto. Vou e digo para a pessoa que está cuidando de um standzinho de quiosque de sorvete, quero um sorvete tal, certo? Corneto, não sei se existe ainda, mas era um corneto. Tem não, mas eu olhando assim, tem sim, tem assim. Oxe, não é que tem mesmo. Eu digo, pô, mas nem para levantar a cabeça e para olhar, sabe? Tipo essa se não tivesse, deveria ter oferecido outro sorvete para você. Exatamente. Pelo menos isso, mas temos esse de cá, é muito bom, não é mesmo? Né, um pouco de criatividade, de iniciativa, tenha vontade, aquele brilho no olho, né? A pessoa morta, acomodada. E o que você aconselha? Bem, tem o erro de que o vendedor, ele, às vezes, algumas pessoas chamam que é uma anta, só que existe uma anta maior ali por detrás, que é o dono, né, do estabelecimento, que permite, não percebe que realmente ali é o vendedor que vai levar a empresa, às vezes, para frente pelo atendimento, ou ele vai espantar o cliente e vai para o concorrente ao lado também. Você aconselha que as pessoas sempre cheguem até o gerente e reclamem, olha, eu não fui bem atendido? Sim, agora veja o que vai acontecer. Uma das coisas que a gente sempre fala de liderança. Se eu tenho uma pessoa com problema na minha equipe, o problema é da pessoa. Se a minha equipe inteira está com problemas, o problema não é da equipe, é do líder.
Então você vai reclamar de uma coisa para a pessoa que é causadora disso. Ela geralmente terceiriza a culpa, dizendo: a culpa é da minha equipe, a culpa é das pessoas aqui da região, não, porque a nossa cultura, você não sabe aqui como as coisas são. Eu digo: gente, é igual em todo lugar do Brasil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pare com isso. Então assuma a responsabilidade. O empresário tem formas de trabalhar a excelência da equipe. Primeira coisa, recrutamento e seleção. Quem é que entra na minha empresa? Segunda coisa, treinamento. O que é que nós desenvolvemos? A gente defende na Venda Mais que você vai trabalhar o chá. C de conhecimentos, H de habilidades e A de atitudes. Então você vai fazer o processo inteiro da pessoa saber fazer, que são as habilidades, e ter a atitude correta. Então eu treino e estimulo isso. Aí eu vou remunerar. Então, o que eu remunero? Por que eu pago? Então, se eu dou para um vendedor comissão para fazer uma coisa, por que eu estou dando essa comissão? O que eu estou estimulando ele a fazer de verdade? Né? Muitos vendedores dão desconto, por exemplo, porque na verdade está sendo remunerado por isso. Você parar para ver o que ele está sendo pago. Está sendo pago por faturamento e não por lucro. Então ele dá desconto, porque para ele não dói no bolso dele, dói no do dono. Mas o dono é que fez o esquema de remuneração. Então, essa remuneração tem que ver. Tem a parte de incentivos, que é a parte motivacional, de você trabalhar numa empresa que você gosta, de curtir. E tem a parte de supervisão, quer dizer, quem é o dono. Agora, você vai ver a forma como a maior parte dos donos faz essa parte de liderança, é tão primitiva que dá até dó. O que se deve fazer quando há a carência, né, da mão de obra qualificada? Você vai pegar pessoas que têm um perfil psicológico correto, então vontade, que então, por exemplo, tem iniciativa, tem criatividade, tem vontade, e você vai treinar essa pessoa. É muito mais fácil você pegar a pessoa com o perfil certo e treiná-la, ensiná-la, do que você pegar alguém que já sabe fazer, mas tem a atitude errada. Raul, você acredita que os empresários têm medo de treinar um funcionário com medo dele depois ele sair e vai para a concorrência? Sim, e aí fica com incompetente dentro de casa, que é pior, certo? Então, decida-se, isso é um risco que você corre com certeza absoluta, mas isso é mais ou menos dizer: eu não quero que a minha mulher se vista bem, não seja bonita, porque é capaz, você tem confiança em você ou não tem? Seja você um excelente lugar para trabalhar, pague bem, remunere bem, invista nas pessoas, elas não vão embora.